E o Samuca, o que a gente pode falar desse jogo de domingo já? O time, né, se representou hoje, e imagino que amanhã, né, que vai ser o treinamento mais para ver a questão física e projetar já a equipe que deve ir a campo. Mas o que já dá para projetar, olhar para frente, olhar para esse jogo de domingo? Eu espero já ver o Vidalba ao lado do Fabrício Bruno. Pelo menos. Um Cauã na direita. Aliás, meu time para domingo, hein? Cássio, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique. Romero, Gerson. Christian na direita. Arroio na esquerda, Pereira e Caio Jorge. Básico do básico. Com o Cauã, que é hoje o melhor lateral pela direita. E voltando o Vidalba, para ver se o Fabrício Bruno também apruma, né? É o que eu faria. E hoje o Vidalba e o Sinisterra treinaram com o grupo normalmente. Amanhã tem a definição. Boa notícia, então. Jogadores que já vinham treinando, né, de fato, e no início dessa semana, para o jogo de ontem, o Vidalba chegou a ser relacionado, o Sinisterra não, mas essa expectativa, então, já do Vidalba poder atuar nesse jogo do final de semana. Agora, o Samuel falou sobre Cauã, o Caio. Não tem clima para o William titular domingo? Zero, não tem clima. O William nem ser relacionado. Na minha opinião, teria que nem ser relacionado. Ainda mais por se tratar de um jogo em casa, né? E eu acho que essa questão aí pro William entender também, ele não escolheu, ele fez uma partida péssima, mas as atitudes ali, né, eu acho que dizem muito a respeito também, assim, da camisa do Cruzeiro, da própria hierarquia ali com o técnico Tite. Não, cara, o Cruzeiro não viveu vários meses de ter o William sendo a única opção, principalmente na Copa do Brasil, então e eu fecho 100% com esse time do Samuel. Aliás, já havia batido na tecla nessa semana, né? Aqui na segunda no Loucos, na terça também. Cara, Cauã Moraes merece hoje. A lateral direita tá uma lacuna. Ninguém é dono dessa lateral. E ninguém é dono mesmo, por isso que o Curitiba foi por lá e ganhou também o jogo por ali, né? O Fagner não merece por futebol. E o William não merece por futebol e postura. É isso aí. Acho que tem esse ingrediente a mais no caso do William. A reação do William, né? Chama atenção e assim, eu acredito que o Tite percebeu também ontem, né? Foi algo que todo mundo no estádio pôde ver, pôde perceber. Teve uma situação diretamente com o próprio treinador, quando o William acaba não querendo cumprimentar o Tite pela substituição também. Não que é algo também assim fora do normal, né? Porque isso não é a primeira vez que acontece, não é a última e tal. Mas para mim fala um pouco da autocrítica do jogador, sabe? Aliando isso ao futebol, sim, a gente imagina que o treinador já entendeu. Sim, falta autocrítica para os jogadores do Cruzeiro. E fiquei, claro, né, fiquei feliz, assim. Eu achei importante o Matheus Pereira falar o que ele falou, sabe? Ali sim. De assumir a responsabilidade. Eu acho que isso pode mudar de fato o cara dentro do campo e trazer mais gente com ele. Inclusive eu ali assumo a responsabilidade. É isso. Mais jogadores precisam. Claro, não é só aqui, né, gente? Falar na zona mista, é dentro do campo, é correr, é se concentrar para fazer melhor, finalização, passe. Tem a capacidade. Ele é um jogador que tem uma capacidade de jogo muito grande, levantar a cabeça para fazer os passes que ele já fez. Mas é importante, sabe? É muito melhor quando os jogadores chamam responsabilidades para si do que a temporada está começando. Isso faz parte. Isso não pode ser deixar de falar também, de ser dito, né? O ritmo não é o ideal, os jogadores sim estão tendo uma dificuldade, mas é o Brasil inteiro que está passando por esse processo. E o Cruzeiro não pode ficar devendo para times como o Botafogo, que está passando por um processo muito mais traumático do que o Cruzeiro de mudança. E o Coritiba, com todo respeito, né, gente? Pode anotar aí. Eu vou anotar na minha cartela. Quantas vitórias o Coritiba vai ter fora de casa no Brasileiro 2026? E outro ponto levantado é essa questão do meio de campo com o ataque do Christian e Arroio, que o Samuel falou. Christian começando na direita, Arroio na esquerda, seria a opção do Samuel. O Tite fez isso em poucos minutos apenas, né, cara? Depois que ele viu que o Wanderson não fluiu pelo lado direito, ele
tenta fazer a inversão, né? Eu acho que na casa de 11 minutos do segundo tempo. E aí o Christian vai pelo lado direito, mas assim, com um Cruzeiro completamente desmantelado. Eu confesso que eu gostei do primeiro tempo do Christian pelo lado esquerdo. Achei que ele funcionou bem por ali, com o Kaique, com o Gerson. Tava sendo aquele cara de poucos toques, objetivo, importante pro Kaique ter espaço para atacar, né? Porque quando o Kaique tava com a bola, o Christian fechava por dentro. Mas, segundo tempo, aí, enfim, a coisa já mudou de figura. O Christian não funcionou pela esquerda e na direita também não. Eu fico com um pouco de dúvida a respeito dessa inversão, mas talvez seja interessante pensando no Arroio, né? Mais no Arroio do que no Christian. Porque o Christian tem facilidade de atuar pelos dois lados. Ele já mostrou isso de alguma maneira na carreira. O Arroio até tava com uma expectativa legal dele ter uma sequência pela direita, mas não tá fluindo da melhor maneira, né? Realmente no Cruzeiro o que ele fez melhor foi pelo lado esquerdo. Então, vamos ver aí o que o Tite vai pensar. Agora, se vier com o Wanderson titular e o Arroio no banco já domingo, aí... Ah, não, aí não dá. Aí já é pra desanimar, né? Outra coisa, a gente falou das substituições do Tite. O Wanderson entrou pela direita, velho. No Cruzeiro, acho que ele não tinha feito nenhum jogo ainda pela direita. Eu acho que ele jogou pela direita lá contra o Mirassol, na primeira rodada do Brasileirão. Isso mesmo. Foi contra o Que Mirassol. aquele jogo, isso mesmo. Sim, o tinha Vogais 4 foi à Vogais. esquerda Isso. e o ataque foi... Pouco tempo, né? Gabriel Barbosa e Caio Jorge. Isso mesmo. Pouco tempo que ele, Sim, sim. Pouquíssimo tempo. e apareceu. E na teoria ali, o Arroio não tava bem, né? Mas que arrependimento, até mandei pro Caio, velho. O Arroio tá mal e se ele sair, acho que vai ser justiça. Mas não... Antes só invertesse o lado, né? Sim, sim. Porque parece que foi uma Isso. tentativa de ajudar o William, né? Também fiquei com a mesma impressão. O Wanderson por ali, né? Entendi. Mas o Wanderson não marca mais também, velho. Recompor. E aquela jogadinha do Wanderson que tá matando a gente? Eu acho que depois Essa que ele aí, marcou o gol, ele tem arriscado um pouquinho mais, né? Tentado finalizar um pouquinho mais. Ele tentou um chute só, não? Ontem. Ontem foi. Teve um chute que ele foi interceptado dentro da área. Ele chutou, aí veio Foi escanteio, verdade. E tem tentado chegar na área, né? Tem tentado, mas tem ficado um pouquinho mais complicado. Mas tem outro negócio também, né? Como a organização do time também, e o jogador fica mais perdido. O Felipe Silva tá no superchat falando: o William tá precisando receber o mesmo tratamento que o Marlon teve, porque o que ele fez ontem foi antiprofissional demais. Qual o tratamento que ele tá dizendo? Uma saída. Só se for a saída, mas não sei se foi algo também que o Cruzeiro, tipo assim, falou, não, sai, você expulso aqui, ou se foi algo também que o próprio staff ali do jogador falou, não dá mais aqui, conseguimos algo ali no Grêmio e tal. O Marlon deu muitos indícios de que queria sair, né? O Carlos Roberto, aqui também no superchat. Cadê o Vidalba? Titinic também não gosta? O Vidalba, então, o Samuel falou aqui, né? Até essa expectativa dele jogar nesse jogo do final de semana contra o América domingo. A gente separou, inclusive, números aí do Vidalba. Números positivos, né? Evidentemente, da temporada passada, também números de 2024 do zagueiro. No ano passado, claro, que foi o principal destaque, a temporada do Vidalba, mas um aproveitamento muito bom. Em 2024, superior a 55%. Em 2025, quase 65%. O aproveitamento do Vidalba na defesa. E é algo, uma coincidência, ou de fato é um jogador que demonstra mais segurança, dá mais segurança à defesa, o Falu? O Vidalba, ele é muito inteligente para se posicionar. Dificilmente, até mesmo jogadores que têm uma capacidade física melhor do que o Vidalba, né? Ele é um cara que ele dá um jeito de marcar esses jogadores. Já vi embates dele contra Verrete, Yuri Alberto, Pedro, caras que geralmente, Flaco Lopes, caras que, assim, claramente teriam vantagem contra ele. Ele faz leituras muito rápidas e é um cara que contagia, né? Se ele vê que ele tá correndo e o companheiro de lado não tá se movendo, ele fala. Então, hoje, o Vidalba é uma esperança, não só pelo que ele é capaz de fazer taticamente, mas ele é uma reserva moral também, assim, de competitividade
o tempo inteiro, né? Ele é uma reserva moral no sentido de manter os caras realmente, chamar a atenção da turma aqui e apontar. Claro, o Cruzeiro vai precisar muito mais do que isso, mas eu tô com uma grande expectativa pro Vidalba voltar logo. Não acho. Os problemas do Cruzeiro não serão resolvidos só por ele, tá, gente? Seria até uma covardia. A gente tem que lembrar de um cara que não entra em campo desde o dia 10 de dezembro. Vai entrar nesse cenário porque é ele mesmo, entendeu? Não seria ele se tiver uma conversa com o Vidalba, se alguém tem dúvida, ele treinou, tem condições, Vidalba, o Tite chegar para ele, tu aguenta ir pro jogo, ninguém tem dúvida da resposta. A gente viu como é que ele ficou em campo aqui no Mineirão ainda, mas também a gente tem que entender que não é o cenário ideal para ele de volta, mas tem que voltar, né? Infelizmente, seus companheiros não conseguiram o ajudar para que ele voltasse num cenário melhor. Você, um zagueiro barra lateral, tem características diferentes dos concorrentes aí na posição? Tem um pouco, mas eu acho que o principal fator que me anima em relação à volta do Vidalba é o nível de concentração dele. É um cara que pode ser até que venha jogar mal, mas a forma como ele se mantém atento durante todo o jogo é uma coisa que pode, quem sabe, contagiar a defesa do Cruzeiro, que tá precisando disso, né? Tá precisando ser contagiado por essa energia que o Vidalba tem. Claro que ele ajuda na construção, ajuda com as boas leituras dele, ajuda no sentido de marcar próximo, bem firme, até com liderança também, né? O Vidalba é o tipo do cara que entende muito bem o tamanho do Cruzeiro, sabe o que tem que fazer, mas ele me anima em todos os aspectos possíveis. E por mais que seja um cenário longe do ideal para ele jogar no domingo, acho que o Vidalba tá acostumado a atuar pelo Cruzeiro em momentos bem difíceis, né? É um cara que se reconstruiu por várias vezes no Cruzeiro, né? Em um momento quase foi queimado por Nicolás Lacamon em um clássico, quando ainda não tinha condições de ser titular, e jogou em uma formação muito diferente da que vinha, né? Até sendo colocada pelo treinador, mas conseguiu ser resiliente, voltou. Com o Jardim não começou bem, mas quando teve a oportunidade aproveitou, e assim, acho que já tá preparado, né? No caso do Vidalba, torcedor pode ficar sem medo no sentido de que ele vai sentir o jogo adultivo, porque não tem nada disso. O Vidalba é um cara que, até a gente tá falando tanto de mental, de emocional, nesse sentido, é uma das referências do elenco do Cruzeiro, tá? Isso aí. E a questão dele foi joelho, né? A lesão, a recuperação dele. E, enfim, Tornozelo, né? Tornozelo. E ele já tá treinando já há um tempo, né? Então, fisicamente, a gente espera que ele esteja bem. Tá bem, né? Ele era para voltar contra o Botafogo, mas não sentiu ali uma confiança e seguiu fazendo uma preparação e treinou os últimos dias aí com bola, normalmente, né? Então tem amanhã ainda, pelo menos uns 60 minutos, né? Nem que seja para jogar 20, 30, o que ele puder jogar. Para de brincadeira. Ai. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!